Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, olá, olá! Muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco pelo nosso Spotify e também aqui pelo nosso canal do YouTube, Rádio CT. Se não for inscrito, eu já peço para você fazer aquela liçãozinha de casa, se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo, que é para engajar, para o YouTube entender que o conteúdo é legal e distribuir para mais pessoas, certo? E na possibilidade, compartilha também, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui e nos siga também nas redes sociais. Combinado? Bom, dito isso, no episódio de hoje, nós vamos falar um pouco aqui sobre yoga pela paz, né? Vamos falar de arte e cultura também. E para isso eu converso com ela, que é mãe, companheira e amiga, cantora popular e atual presidente da CIA Bola de Meia, mentora do Jardim do Yoga, de SJC, né? Daqui de São José dos Campos, e escritora do Alucina Poesia. Ela que também é joseense, minha conterrânea. Lucy, seja muito bem-vinda. Tudo bom? Boa noite, Meire, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, nesse programa que é tão bonito e que está trazendo bastante gente da cidade, reconhecendo aqui nossa arte, nossa cultura e o fazer aqui na cena artística joseense. Muito bom, Lucy Ferreira. Olha, eu estou bem feliz de ter você aqui, né, também. Eu acho que é isso, eu acho que o programa ele é bem democrático, a gente tem tentado trazer diversas linguagens de arte e cultura. Eu acho que é um tópico muito importante. Inclusive quero mandar um beijão para a Jaque, que cantou essa bola aqui para mim. Ela falou: Meire, tudo a ver, vamos falar de, né, falar de yoga, né, falar de cultura, mas também da cultura da yoga, que é algo tão importante. Então, quero agradecê-la por isso e agradecer você por dispor do seu tempo, né? Abrir sua agenda e vir trocar essa ideia com a gente. Bom, para a gente começar em grande estilo, quero rodar um videozinho aqui falando em Jaque, né? Já remete a ser a bola de meia. Então, vamos rodar um videozinho aqui e a gente já volta para conversar mais com vocês. Roda pra gente, produção. Oi, pessoal! Eu sou a Peixe Peixita. É um prazer estar
presente. Saímos das águas para contar uma história para vocês. Saímos das águas para contar o quê? Uma história, Peixita. Ai, que história é essa que eu ainda não estou sabendo, hein, Peixoto? É a história da menina Ritinha e Pedro o pescador. Mas olha, da menina Ritinha, eles não iam se casar? Iam sim, mas não se casaram. E não se casaram por quê, hein? Ele teve que ir embora, Peixita. Foi pescar em outra freguesia. Ora! Puxa, que babado, hein? Parece que foi tudo por água abaixo, ou foi tudo assim, por causa das águas. Eu sei lá, viu, Peixita? Conte direito essa história, Peixoto. Puxa, olha que vivido. Oi, pessoal. Eu sou a Ritinha. Ai, mas eu tô tão tristinha. Mas por quê, hein? Porque tá todo mundo comentando por aí que o Pedro me deixou, não é? Deixa eu falar mesmo, viu? Ô, pessoal, hein? Mas não foi bem assim, não. Eu vou contar pra vocês essa minha história. Eu conheci o Pedro numa festa de São Gonçalo. E que festa! Muito bom. Lucy, você tem uma vasta carreira, né, enquanto cantora popular, desde 89, em espetáculos musicais e teatrais voltados para a cultura da infância e popular, né? Quando a arte se manifestou na sua vida, como que, né, aconteceu esse encontro? É uma herança familiar? Como que aconteceu? Sim, a arte na minha vida, sem dúvida, é uma herança familiar. Então, meu pai aqui de São José dos Campos, caipira do Vale do Paraíba, carreteiro de leite. Minha mãe veio de Campinas, mas eles sempre gostaram muito da arte. E o meu pai, contador de causa, violeiro, seresteiro, né? A gente tem uma família muito musical. Eu sou a quinta filha, 5 irmãs, só mulheres. Então, em casa, a gente tem praticamente um coral. Estava sempre cantando em casa, meu pai sempre com o violão, né, com a viola, né, o meu tio Abel, que tocava bandolim, aí o Abel do bandolim, na cena aí joseense, né? Os dois já viraram estrelinha, mas deixaram esse legado aí para gente. Então, eu sempre gostei muito de cantar, sempre. E a gente tinha na nossa época, né, eu, a Jaque, o Celso, a gente estudava em escola pública, e nós tínhamos muito festivais. A gente tinha festival, a gente tinha encontro de teatro, tinha muita coisa da arte nas escolas públicas, né? Então, a gente se conheceu nessa mesma época, né? A gente tem mais ou menos a idade próxima, não estudamos exatamente na mesma sala de aula, mas nos mesmos espaços aí da cena joseense. Então, a gente participava de festival. A Jaqueline sempre mais para o teatro, né? Aí foram formar o Bola de Meia, e o Bola de Meia, ele tem essa característica de ser espetáculos teatrais, musicais. A gente se encontrou e as músicas, né, os shows, os espetáculos do Bola de Meia, esse desejo que a Jaqueline e o Celso tiveram juntos de formar e de ir chamando mais gente. Então, eu estou com eles desde o começo, desde a fundação. Quase um casamento, né? Quase um casamento junto com eles. Mais de 30 anos juntos, né? Uma vida. E uma vida de amizade mesmo, de trabalhar junto, de realizar um sonho, né? A gente sabe que aqui em São José sempre foi bem difícil, né, conquistar os espaços, né? Hoje em dia a gente tem a Fundação Cultural, mas a Fundação Cultural, ela é um espaço conquistado por essa nossa geração quando a gente era mais novinho, né? Então, a gente, participando de espetáculos, de shows, São José tinha, assim, a cultura, né? Ela era uma secretaria na prefeitura, né? E as coisas não aconteciam assim, era sempre quem indicou, quem chamou, não tinha uma coisa coletiva para todos, né? E aí a gente foi abraçando essa causa, muitos movimentos para que surgisse a Fundação Cultural, que hoje, claro que tem diversos problemas, mas tem diversas coisas boas, e a gente
gostaria de trabalhar para reestruturar, né? Para não perder, para reestruturar e sempre melhorar. Então a gente foi trabalhando junto, eu cantando nos espetáculos, também fui integrando ali no teatro, com músicas, com bonecos, eu trabalho bastante com manipulação de boneco, né? Faço as vozes, canto, A bem gente viu um gostoso. pouquinho aqui agora. Muito bom. Tá desde a infância mesmo, adolescência, muita adolescência juntos, e somos adolescentes até hoje. Com certeza. Nesse caminho, assim, como a gente trabalha com a cultura do Sudeste, o meu pai colaborou muito, né? Ele ensinou a gente a dançar catira, participou da Folia de Reis com a gente, ensinou músicas, né? Então, tem essa memória boa. Bem Que gostoso. demais, que legal, né? E é incrível como a arte, a cultura, ela conecta, ela tem esse poder de conectar as famílias e também de trazer essa coisa dessa memória afetiva, né? Porque daí você vai lembrar daquele dia que estava aqui em casa também, todo mundo toca, canta, faz alguma coisa. E aí é isso, né? Assim, quando junta os irmãos e tal, as tias, tá? O pessoal começa a cantar e um toca, outro faz. E aí é legal porque você tem essas memórias afetivas, é bem importante, né? Assim, bem gostoso, assim, ter isso, né? É bem importante e a gente vai um pouquinho além das nossas aparências, né? Que embora eu tenha esse jeitinho assim italianinho, que vem bastante da família da minha mãe, né? Meu pai com português, tá? Mas assim, a gente tem muita raiz caipira mesmo, raiz caipira. Então, a forma nem sempre representa o conteúdo, né? A gente tem que saber olhar Totalmente. de dentro para fora, de fora para dentro, olhar E, o ser humano inclusive, integral. você é joseense também, né? Minha conterrânea, como eu falei, e é tão difícil porque essa São José que a gente tem tido, né, nos últimos tempos, com essa coisa de polo tecnológico, não sei o quê, então vem tanta gente de fora e dificilmente você vê pessoas hoje em dia que nasceram mesmo assim, aquela galera mais ali mesmo. Acho que na cultura tem bastante gente que vem trazendo, né? Mas no geral, no dia a dia, você encontra muitas pessoas que não são da cidade, né? E é legal que a arte, a cultura, ela também faz essa manutenção, essa preservação da nossa identidade, né? Isso é muito incrível, né? Da nossa identidade caipira, da nossa identidade, né, enquanto essa São José enfim, aos trancos e barrancos chegou aqui e está formando e formou milhares de artistas incríveis, não só aqui no Vale do Paraíba, mas Brasil afora, né? Não, é verdade. A questão da memória, inclusive, é o que o Bola de Meia trabalha bastante. Quando a gente fala que trabalha com a cultura da infância, então levar, né, levar para as escolas, levar dentro dos espetáculos essa história do Vale do Paraíba, do Rio, que nós somos piraquaras, as músicas que a gente canta, a dança que a gente faz. As pessoas falam, as crianças de hoje não se interessam. Não, é verdade, elas se interessam sim, participam, brincam de roda, brincam com a gente, e elas gostam de tudo, da internet e de estar junto também. Tem que apresentar, né? É isso, e também como é que você vai saber se uma criança não gosta se você não mostrar para ela, né? Eu acho que é tão saudável, né? Você ter esse contato na primeira infância com a arte, com a cultura, assim, né? Você poder brincar. O brincar, ele é tão importante e ele tem sido cada vez mais tirado das nossas vidas, né? Já não basta a gente, quando é adulto, que a sociedade, que o sistema, fica o tempo inteiro repetindo que brincar é coisa de criança, né? E aí, enquanto criança, se você também não puder brincar, aí lascou tudo, né? Não tem jeito. Inclusive... Não adianta querer adiantar, né? Não adianta querer amadurecer antes, isso aí é bobagem. Exatamente. Tem que brincar. É isso, eu também sou a favor disso aí. Tem que brincar e não tem idade para brincar, não. Nesse caminhar todo, né? Além desse encontro com os amigos, eu também sou casada com o poeta Moraes, né? O Moraes é meu marido. Gente, que casalzão! Meu Deus! Moraes, inclusive, que já esteve aqui com a gente, que é um cara incrível, que eu tenho extrema admiração, professor Moraes, que inclusive, além de ser um grande poeta também, né, ele faz parte da Associação de Favelas e é bem incluso aí nas questões de moradia, né, da regularização fundiária do banhado, e etc. Acho que, né, é isso, né, essa preocupação. Engajado aí no meio ambiente. Exatamente. Meio ambiente, bastante engajado. Muito Quando legal. perguntam para mim se
Se ele pratica yoga, eu falo, o Moraes pratica yoga na área social, né? Outra área, porque está aí também na luta pelo meio ambiente, né? Um movimento de cultura de paz. Que legal! Nossa, que família, gente, que honra. Ô, Luci, e você é instrutora de yoga também, desde 1990. Você ministra aulas no Jardim do Yoga, né, em parceria com a Cia Bola de Meia e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E a yoga surgiu quando na sua vida? Como que aconteceu? Então, né, menina, a gente pode ser muitas coisas na vida, né? A gente pode ser tudo que a gente quiser, na verdade. Então, lá pelos 14 anos de idade, na minha adolescência, aquele estirão que a gente tem, né? Eu tinha muitas dores aqui no braço direito, eu tinha um desvio na coluna bem sério. E um dos caminhos que a gente encontrou, como era muito essa questão de fisioterapia, ortopedia, era tudo muito difícil. A gente não vem de família rica, né? Tinha de família simples. E também, assim, não tinha muita informação, nem de movimentos para fazer com o corpo, nada. Então, eu fui conhecendo, desde os 14 anos, fui conhecendo yoga por causa desse problema meu, físico mesmo. Problema físico. Além da minha mãe, que sempre foi, assim, meio diferente nas leituras dela. Gostava de ler aquelas revistas Planeta, mais esotérica. Embora tenha Legal. uma vertente bem católica nela, ela também tinha essa parte. Tem até hoje, minha mãe tem 90 anos, tá aí firme. Uau, que maravilhosa! Um beijão, como é que é o nome dela? A gente chama ela de vovó Guigui. Vovó Vovó Guigui. Guigui! Beijo! Que maravilhosa! 90 anos. Então, ela, para a época, eu tenho 56, né? Quando ela escuta você Uau! falar desde 1990, eu falei, gente, já faz tudo isso. Com essa carinha, meu bem. Então, eu fui com 14 anos, a minha mãe, não sei, conversando com amigos, estava encontrando, a gente tinha pouquíssimos, tinha 2 professores de yoga só em São José. E aí eu comecei a fazer, porque para ir para academia de musculação, essas coisas, a gente não tinha essa expertise na época, não existia. Vou lá na academia fazer musculação, uma menina de 14 anos, não tinha. Então, se tinha, eu não sabia. Eu acabei indo para o yoga, embora naquela época tinha muito, muito preconceito. Tem até hoje, né? De ser misturado Tem. com religião, né? Tem muitas coisas assim que envolvem. E eu fui procurando para essa questão física minha, e que melhorou muito mesmo, de dor física mesmo, de correção de postura e tudo mais. Então, isso foi junto, né? Então, você vai incorporando. Quando você conhece a filosofia, você vai incorporando. Eu tinha esse medo naquela época até de acender um incenso, assim, perfumado, eu já achava que, nossa, o que é isso? Então, a gente usava aquelas roupinhas indianas, aquelas coisas bonitinhas, era bem diferente, era bem mais lento, falava bastante de filosofia, ficava muito mais tempo em cada postura, e as posturas bem básicas do yoga, que é o yoga clássico, né? Foi assim que ele foi entrando na minha vida, e não saiu mais o yoga. Toda vez que eu parei um pouquinho, e quando a gente é aluno, a gente é mais indisciplinado, né? Ser professor dá aquela... eu tenho que ir. A gente também tinha, assim, dificuldade de encontrar, além de professor, né? Como você se formar professor de yoga. Então, era uma geração que a gente tinha o mestre e o aprendiz. Você ia fazendo aula, fazendo aula, fazendo aula, chegava o dia que o professor falava, dá aula para essa turminha, ou fica do meu lado ajudando, e aí você ia se Era transformando em tipo um professor. conhecimento passado, né? Tipo, Sim, e legal. com uma grande respeito sempre ao povo da Índia que permitiu isso, né? Que eu, desse jeitinho, que não tenho nada de indiana fisicamente, posso dar aula de yoga. Sim. Essa foi uma permissão dada mesmo pelo povo da Índia, né, eles quiseram que divulgasse para o mundo todo, tiveram que ter essa permissão. Então, tinha muito, muito mesmo essa oralidade, além de passar as posturas do corpo, o que falar, né? Porque a mensagem, a filosofia é o mais importante. As posturas você encontra no livro, na internet, qualquer lugar.
como fazer as posturas, né? Mas Uhum. quando você vai conversar com alguém, a pessoa não fala para você, faz aí a postura da árvore. Não, as pessoas vão te pegar no momento que você está bem irritada e falar assim: você não faz yoga? Verdade, meninas. As pessoas falam isso pra gente. Por que você não faz uma yoga quando você tá Então, na estressado? hora que você está desequilibrado, então esse. E tem razão, porque a filosofia do yoga é você estar em harmonia, né, com a natureza, ter uma comunicação não violenta, que é as posturas para além do tapete, quem você é na sua vida. Que legal. Então, yoga foi entrando assim na minha vida. Aí eu tenho pós-graduação em arte-terapia e fiz a especialização na Unital em yoga. Não fiz a faculdade, né? Fiz a especialização de Ah, mas é yoga. isso. Que legal. Que E, legal. então, atualmente tem, sim, a gente tem a Aliança do Yoga em São Paulo, que é bem importante. É importante ter esse olhar. Legal. Bom, gente, eu queria lembrar vocês que se conectam conosco aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Quem não foi inscrito, você que está chegando agora, já se inscreve. Toda semana tem conteúdo novo aqui, certo? Não deixe de seguir também as nossas redes sociais. A produção está colocando aqui, ó, no rodapé e também o link na descrição desse vídeo. Então, acabando aqui, você já corre para a descrição desse vídeo, só clicar lá no linkzinho que você vai poder migrar para as nossas redes sociais e também para as redes sociais da Lucy, nossa convidada, Lucy Ferreira, hoje aqui com a gente, essa mulher incrível que está falando, né, sobre a yoga, cultura da paz, né, arte, cultura, enfim, toda a trajetória dela, né, na arte, na cultura aqui joseense, enfim, toda a contribuição dela. E assim, eu estou encantada. E, Lucy, eu queria aproveitar para perguntar para você, nos últimos tempos, a gente tem visto, né, uma crescente procura pela yoga. A gente falou aqui do preconceito e tudo mais, mas nos últimos tempos tem tido essa crescente pela yoga, né? Seja para fins emocionais, né? Inclusive, como você falou, tá estressado e tal. A gente tem visto muito isso, porque talvez por conta de ter proliferado muito essa questão da saúde mental, né? Mas seja também pelo físico, tanto por algum problema articular, mas às vezes a pessoa, né, quer melhorar o físico mesmo, enfim. A que você atribui a essa busca e essa crescente? Bom, nós temos uma mudança enorme do nosso jeito de viver a vida, que a gente vivia no universo, né? Um universo único, mundo real. E agora a gente tem o metaverso, você tem muitos mundos para viver numa vida só. Então, o mundo virtual, ele influencia muito na nossa vida real, né? E é muito mais informação, né? Para os olhos, para os ouvidos, para os seus sentidos. Muito mais do que as células corporais, né? O coração, a mente, consegue processar. E aí vem essa doença da atualidade, que é a ansiedade. A informação chega muito rápido, como é que você está digerindo isso? E desconectando o corpo, né? O corpo muito parado, com os sentidos muito ativos na tela. Então, até que se encontre uma maneira de equilibrar essas duas vidas, três, quatro, né, que é o metaverso, né, nem multiverso, enfim, essa geração é que está sofrendo bastante essa transformação. A gente também tem, assim, esse termo, cultura de paz, ele vem do ano, por volta de 1999, da Unesco, né, que já tinha detectado essa necessidade, né, da comunicação não violenta. Então, já são aí, né, 20 anos. Só que chegou para a gente 10 anos depois. Então, uma maneira que eu consegui fazer via Fundação Cultural. Por que tem aula de yoga na Fundação Cultural, que é um espaço de arte e cultura, né? Então, mas porque o yoga pode estar no esporte, pode estar na escola, em todo lugar. Mas eu, aqui em São José, né, como já sou do mundo da arte, eu peguei e enviei projeto para a Fundação na parte de dança, corpo e movimento, há 10 anos atrás. E numa primeira vez não foi aprovada, aí numa segunda vez me chamaram para perguntar o que é isso, né? Eu falei, faz parte da cultura de paz, né?
Então, demorou um pouco para chegar aqui para a gente, mas faz parte da cultura de um povo que transmite Sim, um jeito de viver através da paz, conectado com a natureza. Daí, experimentamos, primeiro em duas casas de cultura, aí bombou, né? Lotou de alunos, e que aí legal. expandiu para vários espaços de cultura. Então, assim, nesse sentido, eu sou pioneira de política pública para yoga em São José. Que legal. Depois disso, porque era importante também, eu achava, ter, através de um edital, qualquer pessoa pode ir lá escrever seu projeto da aula. E não assim, ó, indiquei o meu amigo para dar aula nesse espaço aqui, ou naquele, né? Então fica uma coisa mais plural e que pode chegar nas comunidades. Não fica tão só centrado com uma coisa de elite. Democratiza o acesso, né? Isso. Então a gente vai mais longe um pouquinho. Meu primeiro projeto era yoga na comunidade, né? E para chegar para mais gente mesmo. Então, isso foi bem importante, isso é uma parte, né? Outra parte é assim, por exemplo, o professor que eu tive aula, que é o Dene Galdeano, em São Paulo, e na Unital, ele já dá aula há mais de 10 anos na Santa Casa mesmo em São Paulo, né? Então, e na universidade, né, na Unital. Aí você tem os médicos começando a fazer para eles e indicar no consultório. Isso porque as medicinas não precisam dissociar uma da outra, elas têm que integrar, né? Essa é a medicina integral, essa geração de médico mais aberta, assim, que está chegando, eles já indicam no consultório. Que No legal. pós-pandemia, veio muita gente pós-pandemia, com fobias, com medos, né, jeito de respirar, dificuldade de dormir, e aí a gente vê migrar um pouquinho só da dor física, muscular, né, para essas dores emocionais, que o yoga pode ajudar muito mesmo, muito. Pode Então, experimentar. eu fui diagnosticada no ano passado com hipertiroidismo, né? E o hipertiroidismo, ele afeta muito a questão emocional, né? São as glândulas, aí tá ligado, enfim, tudo, né, Sim. no corpo, né? E aí, na verdade, eu nem sabia, nem conhecia isso. Fui conhecer quando eu fui diagnosticada, assim, durante uma fase eu perdi muito peso, eu perdi 30 quilos, e aí, muito acelerada, o olho saltou para fora, aquelas coisas, ia no médico, não descobria até que foi feito o exame, que, aliás, eu gosto muito de falar para o pessoal, né, para as pessoas que me seguem, para as pessoas que assistem, assim, faça o exame, mas peçam o exame específico, né, porque eu sempre fazia o hemograma e eu não sabia que no hemograma não vinha. Então, para mim, estava tudo certo, mas não, é um exame específico, né, de T3, T4, para identificar se Uhum. você tem algum problema de tireoide, né? E depois dos 30, 35, 40 é só. Não tem jeito, tem que fazer mesmo os exames. E aí eu lembro que eu fiquei muito mal, assim, uma época e tudo mais, fiquei muito temerosa também, com medo, porque ficou bem assim mesmo, eu tava num pico assim mesmo do hipertiroidismo, né? E aí você já fica pensando que pode variar para um câncer e tudo mais, e eu canto, né? A gente, você sabe, a gente que trabalha com a voz, eu faço, né? Trabalho com comunicação também, então, nossa, fiquei bem piradona. E aí eu faço parte do GT também, né? Então, nós, né? E aí eu lembro que eu coloquei lá e algumas manas vieram e me chamaram e falaram: por que que você não faz yoga, não pratica yoga, tal, né? É bem bacana, pode te ajudar com a respiração, porque chegou uma época que eu não conseguia cantar, principalmente porque, como eu canto rap, é muito rápido, né? A grande maioria das letras é muito rápido, e aí eu não tinha fôlego, não conseguia mais cantar assim, tipo, sem fôlego mesmo. E aí eu fui indicada para fazer, eu lembro que eu até fiz alguns experimentos e tal, mas assim, aqui onde eu moro nós não temos, né, acesso. E eu não queria fazer pela internet e tal, mas enfim, assim, acho que fica a dica, porque é algo que pode auxiliar em diversas áreas, né? Que às vezes a gente não tem a menor ideia, né? A gente acha. Eu lembro que uma época, se eu pensar, né, a gente não conhece, né? Você acaba criando um conceito daquilo, né? Um pré-conceito, inclusive, né? E aí eu lembro muito assim que eu via, às vezes, na área verde, quando eu morava no bosque, as mulheres fazendo yoga, e às vezes eu pensava, nossa, mas tipo, né? E aí, né? E aí, quando você vai conhecer mais a fundo, você vê que aquilo
pode te auxiliar em tantas partes, né? Que aí é física, emocional, e assim, emocional que é tudo, né? Então, assim, eu acho incrível e que legal que a gente tem você aqui. Eu espero poder ainda, né, desfrutar de umas aulas contigo aí também, porque eu acho que esse lance da respiração é magnífico, assim, né? No mundo que a gente não para nunca, quem consegue respirar no progresso, está no lucro, né? Eu queria que você falasse das suas expectativas agora, né, assim, nesse pós-pandemia, né, inclusive, porque aí é isso, né, a gente está vendo desse momento que é um pós-pandemia, mas também é um momento que a gente estava sob, né, um governo extremamente fascista, uma série de coisas acontecendo, né? Então foi um turbilhão de coisas. Eu acho que isso, por isso que adoecemos muito, né? As pessoas elas estão muito adoecidas ainda, né? Assim, a gente está nessa fase da melhora, da cura, da busca da cura, mas ainda é todo um processo, né? Então eu queria que você falasse das suas expectativas, né? E aí, assim, né? Tem novidades, né? Como é que tá? Me conta tudo aí agora para esse pós-pandemia, porque a gente também estava fazendo tudo isoladinho, tudo pela internet, todo mundo de casa, agora está podendo voltar aos espetáculos, né? Abrir o bola de meia, fazer as coisas acontecer. E aí, conta pra gente. Exatamente. Então, além de perguntarem sobre a espiritualidade no yoga, que yoga não é religião, mas ele vai te dar uma dimensão de que você é um ser espiritual, de que pelo menos você vai compreender que você é natureza, né? Então a gente vai tirando aquela expectativa assim, é normal que aconteça isso comigo? Assim, normal nunca é, porque é dentro de uma norma, né? É natural. A gente troca a palavra normal pela palavra natural. O que está acontecendo com você é natural, é da natureza, né? Vamos ver o que está acontecendo. Além dessa dimensão, né, de você se perceber natureza, e dentro disso despertar a sua espiritualidade, e aí você pode exercer a espiritualidade na religião que você desejar, né? Que a religião ela é uma coisa mais da terra. A espiritualidade é igual para todos. A gente tem um aspecto também que é bem um pouco, vamos desmistificar um pouquinho a questão política no yoga, o engajamento, né? Então, a gente vem lá desde Gandhi, né? Lá atrás, né? Pela paz, a questão política, desde Jesus Cristo, tem até um livro, né? De Yoga de Jesus, Não sabia. que era um revolucionário, né? Yoga de Jesus é ótimo. Então, tem várias coisas. Eu tenho, sim, sempre um posicionamento. A gente tem que se posicionar. Então, à medida que você conquista um espaço, né, de estar trabalhando assim, nos obrigaram a ser MEI, né? A gente era autônomo. Então, aí você é senhor do seu negócio, você arca com as consequências. Então, eu declaro sim, eu declaro voto é, para sempre para a esquerda, né? Para a frente democrática. Porque pensa bem, se você está na cultura da paz, que você é contra a arma, que você é a favor da alimentação natural, que você é a favor, né, da diversidade, da vida de todos os gêneros, como que você pode votar no fascista, não é? Não. Tem que pensar. É meio que óbvio, né? Então, a gente, assim, você vai atraindo as pessoas que são da sua linha. É lógico que na aula eu não vou falar diretamente sobre política, mas a entrelinha está na ética universal do yoga, né? Você praticar a sua verdade. E é isso que a gente tem que trazer as pessoas para a sua verdade ter uma vida com propósito. Senão o seu yoga vai ser só para você, para o seu umbigo. E aí fica aquele vazio enorme. E aí você tem que fazer alguma coisa que reverta para a comunidade. O conhecimento só para você, ou o conhecimento que não tem prática, é um conhecimento vazio mesmo. A gente tem que ter uma prática, né? Tem que ter uma energia pessoal, uma força e fazer um trabalho que contemple mais pessoas possíveis. E a gente abriu aí o Bola de Meia, estamos aí retomando os projetos na área da cultura, estamos muito felizes que está chegando, né, um governo pró-cultura, reativando, né, os projetos. É muito difícil manter a casa, manter um espaço, né, sem recursos, com a força do nosso trabalho.
Por isso, as oficinas que acontecem hoje lá, a gente cobra a mensalidade, né? As oficinas. A gente está com yoga, com capoeira, com a Carla Natureza, com o coral com a Guaraci, tem balé com a Marie, né? E yoga comigo. Essas a gente tem a contribuição mensal, uma mensalidade. Uma parte para o professor poder ter saúde da aula, uma parte fica para casa, né? Para o espaço, para o bola de meia. E os espetáculos que a gente vende também, né? Os espetáculos para SESC, circula nas escolas, tem projeto de circulação, a gente procura levar o espetáculo gratuito para o público, né? Mas os artistas também têm que receber algum recurso. São todos trabalhos que dependem da nossa energia pessoal. Artista, professor de yoga também tem continha para pagar, tem boleto batendo na porta. Muitos. A gente precisa estar, se você está bem alimentado, se você sabe onde você vai dormir, você pode fazer o seu trabalho melhor. Exatamente. Bom, então Muito boas expectativas. as expectativas são essas, né? Que a gente consiga aí, pelo menos minimamente, conseguir aí dar conta de criar as nossas famílias, né? De se automanter e de manter as nossas artes, porque até as nossas artes também, né, tem custo, né? Não é? Né? Você precisa ter um tempo para você ensaiar, você tem que ter, né? Aí quem canta tem que ter o tempo para gravar, você tem um audiovisual, tudo isso é um custo muito alto, né? Então, enfim, que a gente consiga fazer a manutenção de tudo isso. Tem um trabalho por trás. Então, tanto a área da cultura pedem muito, né? Para músico fazer espetáculo gratuito ou cantar, né? Fazer um showzinho. A gente precisa ter um retorno financeiro. Do yoga também perguntam muito, mas tem trabalho voluntário? Tem, mas é claro que tem. Para onde e para quem, né? Sim. Aonde que vai chegar a sua energia do voluntariado, né? E aí tem espaços que não, tem espaços que você tem que pedir a contribuição mesmo, né? Tem valores, né, para você poder atender a todos igualmente. A gente tem que ser aí equânime. Também a gente tem a grande expectativa com esse novo governo da área da cultura, que chegue novos projetos para todos, né? Quando chega para o artista, chega para toda a comunidade, né? Na pandemia, a arte salvou tanto a gente, não é? A arte salva a gente todos os dias, né? Essa é a verdade, né? É sobre isso. A arte e a cultura tá sempre lá, né? Bom, eu quero te agradecer, a gente está aqui caminhando para o final, quero te agradecer, né, por você ter vindo conversar com a gente, aberto sua agenda, né, a gente tentou aí por algum tempo, eu estou super feliz que dessa vez deu certo, que casou as nossas agendas, deu certo, rolou, ufa, que bom. Quero deixar o programa de portas abertas para você voltar, quando tiver novos projetos, quiser conversar, bater um papo, vem mesmo, muito bom conversar contigo, descobrir coisas que eu não sabia aqui. Eu estou ainda mais fascinada pela yoga e estou mais, assim, atentada a ir, a ir logo conhecer, né, assim, mais a fundo mesmo e praticar, porque eu acho que é sobre isso. E aí você pode fazer suas considerações finais, mas é isso, assim, muito obrigada de coração. Eu que agradeço, Meire, agradeço o espaço, a oportunidade de falar da cultura da nossa cidade, de falar do bola de meia, do yoga, e desses encontros dessas mulheres tão potentes, né? A gente também tem esse trabalho de desmistificar o yoga, como que ele chega para as pessoas, qual o professor que vai chegar para você, né? Aquele professor que mais engajado, né? Eu procuro trazer o yoga da vida real, o yoga da vida real. Se você entrar lá no meu Instagram, Jardim do Yoga São José dos Campos, as fotinhas vão ser das alunas, pessoas como a gente. Então, não adianta eu dar um yoga que você não vai conseguir levar para o seu dia a dia, né? Tem que ser alguma coisa pertinho da nossa realidade, o que a gente está desejando, precisando. Tem homens também que participam, mas a maioria é mulher. Né? Acho que a mulher tem essa potência, essa força de ser cuidadora, e aí chega um momento que ela fala, quem cuida de quem cuida? Tem que cuidar. Agradeço demais, agradeço a todo mundo que está assistindo. Namastê.
Ai, que maravilhosa. Eu também agradeço vocês que estão aí do outro lado da telinha, que nos emprestaram o seu tempo, seus ouvidos. Bom, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Vamos levar a cultura pela paz para esse povo todo aí, porque a gente sabe que a gente precisa, né? E a gente está nessa retomada, e é retomada em vários sentidos, e esse trabalho ele é coletivo, né? O bem viver ele é um trabalho coletivo, que perpassa, né? Prepassa por cada um de nós, né? Então é sobre isso, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Eu fico por aqui, mas desejo ver você no próximo episódio. E desejo ver você em breve também, Lucy Ferreira. Muito obrigada pela sua visita, pela sua participação nesse programa. Um beijo no seu coração. Até breve.